Ok, então você tem um encoraçado, talvez você tenha mais de um encoraçado e você quer modernizar esse encoraçado. Como fazer isso evitando armadilhas e incluindo elementos importantes? Esta é uma questão que incomodou muitas pessoas nos anos 20 e 30 e, felizmente para nós, olhando através da lente do tempo, podemos ver onde algumas coisas deram certo e outras deram muito, muito errado. Com o benefício da retrospectiva, consideremos se por qualquer motivo você tiver um Dreadnought, talvez por ter sido jogado de volta no tempo para o início dos anos 1930, e você está planejando como modernizar sua frota, quais fatores você deve considerar? Para iniciar, é preciso considerar de quem é a frota a ser modernizada, pois cada uma possui requisitos operacionais um pouco diferentes. Alguns desses fatores podem ser influenciados por considerações políticas e orçamentárias, sendo menos relevantes para a engenharia de como modernizar um encouraçado para atender às necessidades da marinha. Porém, é preciso considerar esse tipo de coisa até certo ponto. Porém, na maioria do tempo, analisaremos os aspectos estritamente técnicos do assunto. Agora, é claro, o grande elefante na sala é por que exatamente você está modernizando antigos encouraçados em vez de simplesmente construir novos, e isso praticamente, como você pode ter adivinhado desse período de tempo, nos restringe a olhar para o período entre guerras, porque você sabe lá atrás no final do século XIX e até mesmo nas primeiras décadas do século XX, se um navio ficasse tão velho que não fosse mais útil na linha de batalha, então ele seria simplesmente descartado ou talvez relegado a funções de segunda linha, que ainda poderia cumprir, ou se você fosse a Marinha Real e fosse 1900, você simplesmente manteria literalmente tudo que já havia construído. Fisher achou um pouco bobo e parou, mas ainda assim... O ponto era que, geralmente falando, você não esperava que um navio que se tornou obsoleto fosse trazido de volta ao pleno potencial de combate nas linhas de frente, você simplesmente construiria um novo e melhorado navio para substituí-lo. Mas, no período entre guerras, não havia a opção de feriado de encouraçados, mas esse feriado foi estendido. E mesmo depois que esse feriado terminou e a nova construção de encouraçados começou, havia limites para a rapidez com que você poderia construir navios em comparação com a indústria da era de 1900 ou 1910, simplesmente porque a indústria de todos sofreu bastante devido à falta de negócios. A Marinha Real, por exemplo, estava diante de uma situação em que por volta de 1910 eles poderiam facilmente estabelecer uma classe de 4 encouraçados e um cruzador de batalha, ou seja, 5 navios de capital totais por ano. Além disso, os estaleiros em questão também estariam construindo navios para clientes estrangeiros como Chile ou Turquia, ou então o Império Otomano, e esses estaleiros ainda estariam clamando por mais trabalho, porque, bem, eles tinham rampas de lançamento ociosas. Então avançamos rapidamente para os anos 30 e foi considerado que talvez você pudesse construir 2 encouraçados por ano e talvez você pudesse estender isso para 3 se certas indústrias pudessem ser impulsionadas. Após a concessão, os navios de capital ficaram ligeiramente maiores e mais complexos ao longo dos anos, mas isso era em grande parte uma questão de finanças em vez de infraestrutura, a menos que você fosse a França, onde estava constantemente empurrando os limites do tamanho de seu dique seco com cada classe crescente de navio. O tamanho físico real da maioria dos navios de capital razoáveis não era o problema. O problema eram as indústrias ao redor desses navios, fabricação de armas, fabricação de armaduras. Os estaleiros foram tão negligenciados no período entre guerras que não havia mais capacidade industrial, pois muitos fecharam ou reduziram drasticamente de tamanho. Isso não é algo que se reconstrói rapidamente. Para ter uma frota de batalha digna até o final dos anos 30, seria necessário tornar alguns navios antigos mais capazes de combate. Caso contrário, você acabaria com poucos couraçados modernos e capazes, além de vários alvos flutuantes. Agora entendemos o motivo de estarmos modernizando navios mais antigos. Vamos considerar o próximo fator importante. Qual é o material base com o qual você vai começar? Porque para a maioria das marinhas há uma ampla gama de escolhas, mas, em geral, isso está em uma escala variável de navios que atualmente são os menos úteis para navios que atualmente são os mais úteis.
Isso apresenta um paradoxo interessante, pois obviamente há um navio menos útil para os Estados Unidos da América, que pode ser o United States Ship Arkansas, um encouraçado de canhão de 12 polegadas, ou talvez Texas e Nova York, os últimos encouraçados não padronizados. Para os britânicos, pode ser algo como a classe Revenge, para os japoneses, os Fusos e assim por diante. Agora, como eu disse, esses navios são os menos úteis em sua linha de batalha, então talvez a lógica dite que modernizá-los, trazendo-os para algum tipo de padrão capaz. Aumentaria o poder da sua frota ao máximo, mas por outro lado, você tem os navios mais capazes. Na sua linha de batalha, os Colorados de Nelson, os Nagatos, etc., e modernizá-los levaria ao maior aumento de poder de fogo. Afinal, é um pequeno navio, relativamente falando. Como um New York ou um Fuso ou um Revenge só pode ser atualizado até certo ponto, já é inferior a outros navios mais antigos, então você pode torná-lo ligeiramente superior a esses navios mais antigos, mas ainda vai ter um grande abismo a percorrer antes de chegar perto de paridade com os novos navios. Você projetou enquanto talvez o seu maior. Navios ligeiramente mais novos, talvez eles possam ser atualizados a ponto de serem realmente competitivos até certo nível, pelo menos com o mais recente e maior que você está construindo em meados dos anos 30. Agora, a lógica parece correta. Devemos atualizar nossos navios mais recentes. Porém, isso pode ser visto de outra perspectiva. Se fizermos isso, estaremos tirando de circulação nossos navios mais poderosos atualmente, já que os recém-construídos ainda não foram concluídos. Assim, reduziremos as unidades mais eficazes da nossa frota, enquanto os navios mais antigos e menos úteis continuarão navegando para a obsolescência, ao ponto de que não há realmente nenhuma razão real para mantê-los por perto, e isso é relativamente simples. Cadeia de lógica, mesmo que envolva várias reviravoltas, isso antes de entrar nos requisitos operacionais precisos de cada frota individual, que vão diferir por razões óbvias. E, finalmente, claro, você tem o fato de que em algumas marinhas você simplesmente não tem nem essa escolha. Para a França, por exemplo, você tem os Corbeils e os Bretagnes, nenhum dos quais é espetacularmente competitivo em comparação com praticamente qualquer um dos encouraçados que os três grandes mantiveram. Os italianos têm os Dorias e os Cavours, que da mesma forma não são exatamente os melhores do mundo em meados dos anos 30. Os russos têm os Ganguts, que estão praticamente no mesmo barco. Então, dependendo da marinha que você está olhando, você simplesmente pode não ter uma escolha. Há apenas tantos navios disponíveis para você, então você só vai ter que modernizar esses e fazer o melhor que puder com isso. E para ser claro neste vídeo, estamos falando sobre as modernizações completas, também conhecidas como reconstruções de dreadnoughts, não tanto as atualizações e reformas que geralmente eram feitas em navios de guerra ao longo dos anos 20 e 1930 para tentar mantê-los mais ou menos atualizados com a tecnologia atual. Portanto, levamos em consideração a idade e a capacidade geral de combate ao tomar nossa decisão sobre o que vamos modernizar, bem como simplesmente o que podemos ter disponível. Então, você tem que considerar a dicotomia tradicional de qualquer navio de guerra: velocidade, proteção e poder de fogo. E cada um desses tem que ser considerado em termos de como se compara com o que sua marinha precisa em meados dos anos 30, bem como os problemas de idade citados antes. É interessante quando você olha para as três grandes marinhas, que serão nosso foco principal. Também analisaremos os italianos por um período. E não tanto os russos ou os alemães, porque suas modernizações e reformas foram tão limitadas por restrições de tratados ou interferência extremamente ativa da política que são mais uma análise desse paradigma particular do que qualquer coisa a ver com táticas de engenharia ou bom senso. Mas voltando para as três grandes marinhas, o Japão olhou para sua frota capital pré-existente composta por Fusos, Issei, Nagatos e Kongos e descobriu que, embora tenham reconstruído os Fusos e Isseis até certo ponto no final dos anos 20 e início dos 30, a prioridade seria os Kongos e Nagatos.
Isso porque, em um mundo de couraçados de 35 mil toneladas navegando a 28 nós com pelo menos 14 polegadas de armamento principal como padrão, os Kongos e os Nagatos eram os únicos que ofereciam uma perspectiva realista de serem modernizados para algo próximo a um nível competitivo. Os Kongos já eram rápidos o suficiente, eles em teoria tinham armas do tamanho certo, mesmo que não tantas, então havia algo a ser feito com eles, e os Nagatos, embora um pouco mais lentos, tinham um grau razoável de proteção, pelo menos por alguns padrões, mas mais importante, eles tinham canhões principais de 16 polegadas, o que lhes dava o poder de fogo para competir com couraçados mais novos. O principal problema com os fusos II-6 não era tanto o armamento. Embora sua proteção não fosse fantástica, na época de meados dos anos 30, era simplesmente que eles eram muito mais lentos e qualquer tipo de modernização teria dificuldade em trazê-los para uma velocidade de combate útil, como veremos mais tarde quando considerarmos os equilíbrios. Na Marinha dos Estados Unidos da América, eles tinham um pouco menos de variedade do que os japoneses, na medida em que a maioria da frota era composta pelo tipo padrão de couraçado. Agora, para os Estados Unidos da América, eles já haviam concluído que iriam substituir seus navios mais antigos pelas novas classes North Carolina e South Dakota, então em construção, e assim os navios mais antigos, Arkansas ou a classe New York, classe Nevada, etc., não estavam programados para qualquer tipo de modernização. Eles serviriam até que suas substituições entrassem em serviço, e era basicamente isso, mas eles tinham o que eram chamados de Big Five, os Tennessee e Colorado, que eram na verdade navios muito semelhantes, mesmo em aparência e design geral. A principal diferença era que um tinha 12 canhões de 14 polegadas em 4 torres triplas, e o outro tinha 8 canhões de 16 polegadas em 4 torres duplas, embora a Marinha dos Estados Unidos da América preferisse que todos tivessem 8 canhões de 16 polegadas em 4 torres duplas, mas o secretário da Marinha na época impediu isso. No entanto, a frota dos Estados Unidos da América na época tinha uma velocidade padrão de 21 nós, então não havia escolha a fazer em termos de se este navio era mais rápido que outro. Então tudo se resumia a uma simples seleção de poder de fogo. A armadura era praticamente igual para todos. Então, os Tennessees e os Colorados, os 5 grandes, foram as escolhas óbvias para a modernização por terem o melhor armamento, serem os mais novos, com maior potencial, e o restante seria substituído em pouco tempo. Os britânicos, por outro lado, talvez tivessem o maior enigma. Eles tinham uma divisão de armamento como todos os outros, entre navios armados com canhões de 15 e 16 polegadas, mas eles tinham muita diferença de desempenho entre as várias classes. Eles tinham a classe Revenge, que, como muitos da frota, tinha 8 canhões de 15 polegadas, mas eram os menores e mais lentos de todos os navios de guerra britânicos. Então você tinha a classe Queen Elizabeth, que tinha os mesmos canhões, mas eram um pouco mais rápidos. O esquema de armadura deles não era tão bem planejado quanto o da classe Revenge, que na verdade haviam sido os sucessores imediatos, mas no geral, seu tamanho ligeiramente maior e definitivamente sua velocidade um pouco maior eram fatores decisivos na priorização deles acima da classe Revenge. Então você tinha os 3 cruzadores de batalha, 2 Renowns e Hood. Os Renowns tinham um pouco menos de proteção do que Hood e 2 canhões a menos e eram um pouco mais velhos. Mas, ao mesmo tempo, Hood era o 3º navio capital mais moderno na frota da Marinha Real e era um grande símbolo de status. O capuz era considerado muito importante e acreditava-se que poderia durar mais alguns anos. Assim, a renomada classe também entrou na lista como possíveis candidatos à modernização. E por último você tinha a classe Nelson, que meio que ficava em um ponto intermediário. Os cruzadores de batalha são muito rápidos. Os Queen Elizabeths são um tanto rápidos e os Revengers são lentos. E os Nelsons como navios de guerra, ficando entre o Queen Elizabeth e os Revengers em termos de velocidade. Eles eram os mais protegidos e, em teoria, tinham o armamento mais pesado com 9 canhões de 16 polegadas. Como o Hood, eram considerados relativamente modernos e os mais capazes de combate, decidindo-se que seriam modernizados um pouco mais tarde. Assim, a Marinha Real decidiu começar as modernizações com a classe Queen Elizabeth e a classe Renown. Sem interferências, eles manteriam o Hood e os Nelsons, mas os Revengers seriam descartados conforme o King George V e os Lions entrassem em operação.
Os italianos eram os mais encurralados, tinham apenas as classes Androdorias e Conte de Cavour para modernizar seus navios, uma escolha limitada. O que você pode ter detectado nas marinhas, pelo menos aquelas que tinham uma escolha no assunto, ou seja, os japoneses e os britânicos, é que a velocidade era uma preocupação significativa. É bastante óbvio porque navios de guerra modernos iriam navegar a pelo menos 28 nós. Então, se você fosse se dar ao trabalho de modernizar um antigo navio de guerra para acompanhar eles, bem, então você deveria fazer esse navio tão rápido, mais rápido, ou pelo menos um pouco próximo à velocidade dos novos navios com os quais eles estariam operando. Havia também porta-aviões a considerar. Se você os escoltasse, precisaria se mover a um bom ritmo, já que os porta-aviões assim o faziam. Quando a velocidade não era uma opção, o poder de fogo se tornava a prioridade, pois navios maiores e mais modernos, com mais blindagem e armas pesadas, exigiam os maiores canhões. Você poderia ter que contrariá-los, mas a proteção geral da armadura, pelo menos em termos da escolha do navio que você está levando para a modernização, não parece ter tido tanta influência nas coisas. Do contrário, os Congos e os Renomes não estariam no topo da lista. Então agora você tem uma ideia aproximada de como historicamente todos olhavam para as coisas. Vamos ver o que você pode realmente fazer com uma modernização de encouraçado dos meados dos anos 1930, supondo que você tenha estoque de 1910 a início dos anos 1920 para trabalhar. Bem, em termos de velocidade, a eficiência e as pressões das usinas a vapor para alimentar suas turbinas avançaram, então você pode substituir a maquinaria, e isso provavelmente é uma boa ideia. Geralmente de qualquer forma, pois a maquinaria embarcada tende a ter aproximadamente uma vida útil de 20 anos, um pouco reduzida se for usada em tempo de guerra por períodos prolongados. Obviamente, e um pouco prolongado se o navio passar algum tempo em reservas. Não fazendo nada, mas em meados dos anos 30, praticamente todos os navios que você poderia considerar para modernização provavelmente estarão necessitando de modernização e substituição de maquinário. Esse problema perseguiria o Hood, pois ele havia sido lançado no final dos anos 1910, comissionado no início dos anos 1920 e, portanto, por volta de 1940-1941, seu maquinário estava em seus últimos dias. Então, o que isso significa? Bem, significa que se você deseja substituir o maquinário, mas manter a mesma velocidade para o navio, supondo que você não tenha alterado as dimensões ou deslocamento ou hidrodinâmica do navio, você pode obter a mesma potência usando menos maquinário, o que resulta em mais espaço livre e menos peso. Isso economiza deslocamento para outras coisas, um tópico que abordaremos mais adiante. Alternativamente, você poderia substituir o maquinário igual por igual, usando a mesma quantidade de peso, o mesmo volume, só que, claro, usando maquinário muito mais potente e moderno, você poderia fazer seu navio ir muito mais rápido, ou você poderia encontrar um equilíbrio, talvez obtendo um pequeno aumento de velocidade, em troca de não economizar tanto volume e peso, mas ainda economizando um pouco. Existem outros fatores que podem afetar sua capacidade geral de aumentar a velocidade. A relação comprimento-largura do navio é muito rudimentar. Os italianos, por exemplo, adicionariam extensões de proa às modernizações de navios para aumentar a velocidade. A hidrodinâmica é outra, obviamente. Adicionar uma extensão de proa também afetará o perfil hidrodinâmico geral do navio debaixo d'água, mas você também tem a questão da proteção. A questão das defesas contra torpedos, navios mais antigos realmente não têm muita defesa contra torpedos modernos da década de 1930. Era da Segunda Guerra Mundial, então em alguns casos você pode querer alterar, atualizar ou adicionar as defesas existentes. Geralmente isso é feito na forma de saliências, que, é claro, afetam seu perfil subaquático, e então você pode acabar tendo que aumentar a potência total de saída da sua planta de maquinário apenas para permanecer na mesma velocidade. Se você alargou o navio submerso adicionando saliências, por exemplo, então você pode não obter todas as economias de peso e volume, que pode ser necessário para manter aproximadamente a mesma velocidade anterior. E claro, com esse peso economizado e volume economizado, você pode usar essas áreas para outras coisas. O peso, por exemplo, poderia ser usado para proteção adicional ou poder de fogo.
O volume poderia ser usado para fornecer proteção adicional, poder de fogo ou melhorar a velocidade, convertendo o espaço sobrando. Em bunkers de combustível, em revistas, em outras formas de armazenamento ou qualquer outra coisa que você escolha fazer, mas exatamente qual escolha você faz quando se trata da velocidade geral e, portanto, da quantidade de maquinário que você vai colocar em seu navio modernizado depende muito do que você quer fazer com esse navio. Por exemplo, um navio de guerra, se for capaz de algo próximo a uma velocidade aceitável, como digamos 25 nós no caso dos Queen Elizabeth, você pode querer apenas manter essa velocidade. Se o seu navio é tão lento que qualquer aumento de velocidade realmente não vai ajudar muito, como digamos uma classe Colorado, bem, então você tem duas escolhas. Você pode ou tomar a abordagem italiana de redesenhar radicalmente e reconstruir todo o casco do navio e aumentar a capacidade da maquinaria. Nesse caso, você pode muito bem conseguir uma velocidade bastante respeitável, como os italianos conseguiram fazer, transformando seus navios de 21 nós em navios de 27 nós. Mas isso é muito tempo e despesa, onde você pode realmente querer colocar esse tempo e despesa em outras coisas. Então é uma escolha que você tem que fazer. A outra, claro, são navios que já são relativamente rápidos, como os Renowns ou os Congos, se é rápido o suficiente para fazer o que você quer, seja acompanhar porta-aviões, acompanhar cruzadores, etc. Então você provavelmente só quer manter isso, né? Talvez em torno de um nó ou dois para cima, enquanto se você está em uma posição um pouco desconfortável, como digamos os Congos, que eram aproximadamente capazes na década de 30 de acompanhar os existentes projetos de encouraçados rápidos que estavam em construção, mas, obviamente, tem a desvantagem de serem cruzadores de batalha. É talvez compreensível que você queira aumentar a velocidade apenas com base nisso, sem falar se você quiser operá-lo com grupos de porta-aviões, mas exatamente o quanto você leva isso vai depender do equilíbrio dos outros dois fatores. A proteção é o próximo. Agora, com a proteção, você tem três elementos principais a considerar. Você tem a armadura do cinto do navio, proteção contra projéteis que chegam. Você tem a armadura do convés do navio, que é proteção contra o fogo de projéteis que mergulham. Mas, para ser honesto, no meio a final dos anos 1930, você provavelmente está pensando mais em termos de proteção contra bombas, que incidentalmente também protegerão contra projéteis. E então você tem sua proteção subaquática contra torpedos. Agora já discutimos sistemas de defesa contra torpedos, até certo ponto devido ao seu potencial efeito na velocidade. Mas é uma coisa bastante importante a considerar porque, curiosamente, adicionar sistemas de defesa contra torpedos na forma de saliências aumentará seu deslocamento. No geral, porque você está adicionando peso ao navio, mas pode realmente fazer com que seu navio fique um pouco mais alto. Na água, porque, claro, tudo isso está debaixo da água e esperamos selado, exceto pelas seções preenchidas com líquido, e assim a flutuabilidade do navio e sua linha d'água pode realmente subir. A menos que você adicione peso para forçar o navio a afundar mais. Mas você sabe que essa é a sua escolha. A única coisa que eu definitivamente não aconselharia é não fazer nada com seu sistema de defesa contra torpedos, porque as chances de ser atingido por um torpedo no final dos anos 1930 em qualquer conflito teórico são significativamente maiores do que as chances de ser atingido por um torpedo na Primeira Guerra Mundial. Então você precisa de alguma proteção extra contra isso, especialmente considerando que os torpedos se tornaram significativamente mais perigosos em termos de sua carga explosiva, bem como coisas como alcance e frequência agora. Como já mencionado, você poderia fazer isso simplesmente adicionando protuberâncias para melhorar os sistemas de defesa contra torpedos existentes, ou você poderia adotar a abordagem italiana de desenvolver um sistema de defesa contra torpedos totalmente novo e arrancar o antigo e instalar o novo. Agora, em algum ponto, você começa a cruzar a linha da modernização para a reconstrução completa. Mas argumentos do navio de Teseu à parte, ficando apenas deste lado de, você sabe, reconstruir fisicamente todo o navio, é quase possível de fazer, mas você também tem que considerar que dentro dos limites dos navios com os quais você está trabalhando, tendo em mente que eles vão ser, na maior parte, pelo menos um pouco menores do que um moderno navio capital de 35 mil toneladas, há apenas uma quantidade limitada de volume que você pode ocupar com um sistema de defesa contra torpedos, e volume e profundidade são realmente os maiores fatores quando se trata de defesa contra torpedos, como a experiência até aquele ponto já havia mostrado. Então, enquanto melhorar
melhorar sua defesa contra torpedos é definitivamente uma coisa a se fazer. Exatamente como você faz isso depende de quanto dinheiro você quer gastar. Muitos navios simplesmente receberiam protuberâncias ou alguma variação disso. Então, você tem sua armadura de cintura. Agora, dependendo do navio que você está modernizando, você pode ter um tempo um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil. Se o seu navio já foi construído seguindo o paradigma de tudo ou nada. Então, ótimo, né? Você não precisa fazer muito porque a cinta principal do navio é praticamente a totalidade da armadura principal do lado do navio. E é isso que você quer por outro lado, também pode ser um pouco negativo porque realmente não há muito para remover. Enquanto, com um esquema de armadura distribuída, você pode fazer um argumento bastante bom para remover ou substituir seções de armadura de médio grau que não são mais necessárias. E claro, se você fizer isso, você acabará com um deslocamento de sobra que você pode usar para melhorar outras coisas, o que é bom. Agora, o grande elefante na sala, você melhora a armadura da cinta principal, a armadura que está protegendo a cidadela do seu navio? Esta é uma grande questão a ser feita, por quê? Isso vai ser difícil e caro. Não é possível simplesmente adicionar uma placa de armadura de aço de 2 a 3 polegadas por cima do cinto existente e esperar ter algo próximo da eficácia que a espessura no papel realmente lhe daria. Isso se deve a uma série de razões. Primeiro, a armadura laminada não funciona tão eficazmente quanto blocos únicos de armadura, quando se trata de resistir ao fogo pesado de armas navais usando aço. Mas, em segundo lugar, porque, como você deve ter visto, espero, no vídeo sobre armadura até este ponto, o aço da armadura é endurecido na face com uma face graduada indo para um fundo mais macio, simplesmente colocando uma camada adicional de aço por cima disso praticamente arruína a graduação que você está buscando, mesmo que você use uma placa externa de aço incrivelmente duro para imitar a face externa. Então, se você for atualizar a armadura do seu cinturão principal, isso provavelmente será na forma de remover uma tira superior de armadura mais fina, como foi proposto em uma das ideias para a reforma do capuz, e substituí-lo por uma espessura de armadura semelhante à da tira principal. Assim, você tem a mesma espessura de armadura que a sua máxima, mas em uma área mais ampla ou... Se você absolutamente tiver que apenas remover a armadura inteiramente e substituí-la por uma placa muito mais espessa, isso foi realmente feito em alguns casos, em cruzadores e similares, e, claro, muito antes com a classe Renown, originalmente tinha uma armadura de cinturão de 6 polegadas, que foi substituída por uma de 9 polegadas. É um empreendimento grande que envolverá um aumento substancial no peso. Isso vai alterar ligeiramente o perfil subaquático do navio porque parte dessa armadura de cinturão estará submersa. Então você vai ter que considerar isso na sua equação de design e, claro, você também tem que avaliar a eficácia do esforço versus o custo envolvido. Então, por exemplo, se você está atualizando um encouraçado do tipo Queen Elizabeth ou padrão com 13 a 13 polegadas e meia de espessura de armadura principal, bem, 13 polegadas não é a armadura mais espessa que você pode encontrar em um encouraçado moderno. Talvez não seja a armadura mais espessa que você pode encontrar em um encouraçado moderno se você considerar a eficácia do esquema, porque os dreadnoughts iniciais, o tipo de coisas que você estará atualizando, provavelmente vão ter armadura de lado plano. Alguns dos navios mais novos podem ser lançados com uma placa de armadura teoricamente um pouco mais fina, mas ela pode ser angulada para aumentar sua eficácia geral, certamente em qualquer tipo de alcance apreciável, mas por outro lado, muitos dos navios que você pode estar modernizando terão sido projetados com a ideia de enfrentar canhões de 14, 15 ou 16 polegadas. E, enquanto um tanto modernizados, a maioria dos designs de tratados que você provavelmente estará enfrentando também terão canhões de 14, 15 ou 16 polegadas, dependendo se são navios de cláusula de escalada ou se estão, talvez,
desrespeitando o tratado um pouco, mas os calibres ainda são mais ou menos os mesmos. Agora, como dissemos, os números de penetração podem ter melhorado porque você pode estar olhando para armas de maior velocidade. Mas se você projetou um navio com armadura contra, digamos, um canhão de 15 polegadas e agora está enfrentando um canhão de 15 polegadas um pouco mais poderoso, bem, você provavelmente ainda terá um grau de proteção, embora apenas em alcances um pouco mais longos. Mas então o combate provavelmente vai acontecer em alcances um pouco mais longos de qualquer maneira. Então, enquanto pode haver uma margem em que sua armadura não oferece proteção contra os projéteis inimigos, mas a armadura deles pode oferecer proteção contra seus projéteis, se essa margem for talvez em um alcance relativamente inconveniente que nenhum dos lados particularmente quer lutar e é um relativamente estreito, então as chances de você potencialmente se deparar com essa ação particular versus o tempo, custo e despesa de remover todo o sistema de proteção lateral do navio e substituí-lo por um mais espesso que você obviamente terá que fabricar a um grande custo. Essa troca pode não ser necessariamente a melhor, especialmente quando você tem outros navios para blindar. E claro, você que está projetando contra o pior cenário, porque há muitos navios de capital não modernizados ou potencialmente apenas sendo modernizados por aí cujos canhões não serão necessariamente tão poderosos quanto uma arma moderna de alta velocidade ou super pesada disparando projéteis, que portanto vai estar na minoria dos cenários potenciais que você pode enfrentar. O outro fator que você tem que considerar a este respeito é se é viável ou não aumentar a armadura a um ponto que realmente importa, digamos de 13 a 13 polegadas e meia de armadura, aumentando isso para 14 ou talvez até 15 polegadas de armadura, tem um benefício, mas pode ser marginal, enquanto se você aumentar, digamos, 9 polegadas de armadura para 10 ou 11 polegadas de armadura, o aumento geral no peso pode ser aproximadamente o mesmo, mas, para ser perfeitamente honesto, enfrentar uma arma de navio de guerra moderna ou uma arma vintage da Primeira Guerra Mundial de 14, 15 ou 16 polegadas, essa espessura de armadura provavelmente não vai fornecer nenhuma proteção adicional real. Sobre a armadura de 9 polegadas, quero dizer, claro, ela fornecerá um pouco, mas você tem que comparar os alcances de batalha efetivos e onde é essa proteção adicional está vindo porque, se vamos dizer, sua armadura de 9 polegadas contra uma ameaça teórica só vai te proteger se você estiver 35.000 jardas e aumentá-la para 11 polegadas vai te proteger 32.000 jardas, ótimo, considerando que provavelmente não vai acertar nada, muito além das altas dezenas de milhares de jardas e seus alcances de batalha são consideravelmente menores, você está adicionando peso desnecessariamente. Sem propósito na armadura, o peso poderia ser alocado em outro lugar para evitar essa situação, como aumentar a velocidade para fugir ou a proteção do convés contra acertos de longo alcance ou bombardeios. Então, não é apenas sobre alocar deslocamento para aumentar a armadura, mas vale a pena fazê-lo. Consolidar a armadura de esquemas anteriores para liberar o deslocamento e potencialmente reforçar a cobertura geral da espessura do seu cinturão principal é algo a se fazer. Então você tem a armadura do seu convés. Bem, considerando que você está trabalhando com o estoque da era da Primeira Guerra Mundial, as chances são de que seu convés não seja espetacularmente espesso, poderia ser hilariamente fino, poderia ser bom, mas considerando os riscos que você vai enfrentar em um ambiente da década de 30 ou da era da Segunda Guerra Mundial, você vai querer abordar isso de maneira bastante substancial. E isso vai ser de duas maneiras. Agora, felizmente, a maioria das armaduras de convés não tem endurecimento de face, então você pode empilhar espessuras adicionais. Colocar a armadura extra sobre a armadura do convés anterior, apesar de não ser tão eficaz quanto uma peça única devido ao efeito de laminação, é melhor do que tentar melhorar a armadura da cintura trabalhando com o convés principal existente, projetado para a artilharia da Primeira Guerra Mundial. Isso aumentará a proteção contra fogo de artilharia, uma preocupação dados os alcances de combate. Você agora estará esperando, mas a outra coisa que vai fazer é fornecer uma proteção substancialmente maior contra bombas. É importante lembrar que existem diversos tipos de bombas, que podem ser jogadas em você, mas, em termos gerais, você tem os tipos de alta explosão ou de uso geral e os tipos de perfuração de blindagem.
Agora, para os tipos de perfuração de blindagem, você só quer um convés o mais espesso possível, e o tipo de espessura de convés de 5 polegadas ou mais que você provavelmente vai querer para resistir ao fogo de artilharia provavelmente é tão bom contra bombas de perfuração de blindagem de qualquer maneira, mas você também tem que considerar o fato de que pode haver algumas bombas de perfuração de blindagem bastante substanciais por aí, sabe? Aquelas de 2.200 libras, por exemplo, e até mesmo um convés de 5 polegadas pode não conseguir pará-las. Onde o convés blindado está posicionado na maioria dos navios antigos e até mesmo em muitos navios novos. Está parcialmente abaixo do casco. Isso porque esse convés blindado tem que cobrir o cinturão, e o cinturão não vai até os convéses superiores. Mas o que isso significa é que você pode acabar com uma bomba bastante substancial bem dentro do seu navio antes que ela detone, mesmo que detone no convés blindado, e se ela força o desprendimento do convés blindado ou se passa por ele, não há muita distância, relativamente falando, entre esse ponto de detonação ou penetração e as coisas vitais que você está tentando proteger, como revistas e motores. Você também tem que considerar que vai ter partes menos protegidas do seu navio, como sua bateria antiaérea, possivelmente algumas formas de cabos, sua bateria secundária, que pode muito bem ser parte da sua bateria antiaérea se tiver armas de duplo propósito, e todos os tipos de outras seções um tanto importantes do navio, se não necessariamente vitais para uma ação de artilharia de superfície para superfície. Todas essas coisas podem estar acima deste convés blindado e, portanto, mesmo uma bomba de propósito geral ou de alto explosivo que pode penetrar relativamente sem oposição até este nível, mesmo que basicamente não tenha chance de passar pelo seu convés blindado, ainda pode causar bastante estrago e uma degradação da sua capacidade de combate geral. E então, se você ainda não tem um, precisa investir no que seria chamado de convés de bombas, na maioria das vezes, ou se você tem um, pode querer melhorá-lo. Agora, esta é uma seção mais fina da armadura do convés mais alta, possivelmente até tão alta quanto o convés superior do próprio navio. O propósito disso não é realmente parar nada, embora um convés de bombas de 1,5 polegadas, talvez chegando a 2 polegadas de espessura, possa parar um pequeno de propósito geral, como um de 500 libras ou 250 libras. Mas como eu disse, em termos gerais, não se destina a parar muitas bombas, exceto, como dissemos, os tipos de detonação por contato. O que se pretende, no entanto, é iniciar a fusão dessas bombas, porque uma pesada, digamos, base fundida, granada de alto explosivo, ou bomba de alto explosivo ou de propósito geral, pode passar por isso, e uma maior, digamos, de 1.000 libras, 750 libras ou maior, pode passar de qualquer maneira. Mas, com o fusível iniciado, isso significa que vai detonar mais alto no navio. Se detona mais alto no navio, portanto, pode causar menos danos a você do que algo que tenha penetrado mais fundo. É bastante óbvio. E quando se trata de armas perfurantes de armadura, especialmente as bombas mais pesadas, novamente, não vai pará-las, mas o que vai fazer é iniciar o fusível, porque é um pedaço de metal substancial o suficiente para fazer isso, o que significa que, no pior dos casos, pelo menos esse fusível vai se esgotar novamente mais alto no navio, idealmente não em seus espaços de maquinário ou revistas, mas também vai diminuir a velocidade da bomba, reduzindo sua capacidade de penetração de armadura ao chegar ao convés principal, melhorando a chance de rejeição completa da bomba. E além disso, é claro, mesmo que as bombas sejam armas bastante substanciais e duráveis, mergulhar através de 1,5 polegadas a 2 polegadas de aço provavelmente ainda vai causar algum dano a ela, então também vai degradar sua capacidade de penetração de armadura nesse aspecto. Então, o convés da bomba é um equipamento incrivelmente útil. Além disso, o fogo de artilharia mergulhante pode ter um efeito similar em projéteis que se aproximam, apesar dos projéteis de fato atingirem o convés superior do navio. É uma chance ligeiramente reduzida em comparação com projéteis que atingem apenas o convés de armadura principal, onde podem entrar também pelas partes superiores do lado do navio. Isso é um bônus secundário, mas você vai querer ambos. Um convés de casco fino no seu convés superior, ou você não tem muito além de apenas placas de convés padrão, invista no seu convés de bombas ou atualize-o e também atualize a armadura do seu convés principal no seu convés de armadura principal, mas é aqui que vai muito do peso. Às vezes não é bem visto que
Ao aumentar a armadura do convés, você acabará usando muito mais peso do que no cinto, mesmo que este possa ter 12 a 14 polegadas de espessura. Se você é um encouraçado e a armadura do convés tem 3 a 4 polegadas de espessura, atualizá-la para 5 ou 6 polegadas resultará em um peso significativamente maior. Há uma quantidade terrível de peso indo para isso, e a razão para isso é a área de superfície, porque sim, um cinto pode ser muito grosso comparativamente e pode ser muito longo, mas o convés terá que cobrir aproximadamente a mesma quantidade de comprimento porque você sabe que está protegendo a cidadela, mas o cinto pode ser apenas 10, 12, 15 pés de altura, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Depende de quão bem construído estava o seu navio em primeiro lugar. Mas, portanto, uma vez que você soma a área, então, largura por altura, e depois multiplica pela espessura para o volume, há uma quantidade justa ali. Mas, comparado ao convés, onde se o seu navio tem, digamos, mais de 90 pés, naviga no ponto mais largo, você está agora falando sobre o mesmo comprimento, mas em vez de 10, 15, 20 pés, você está falando 90 até 100 pés. Então, cerca de 5 vezes ou mais a largura total. Agora, se o seu cinturão de armadura é, como dissemos antes, talvez vamos dizer 13 polegadas de espessura, e você quer fazer o seu convés de armadura 5 ou 6 polegadas de espessura, bem, isso é aproximadamente falando cerca de 40 vezes mais espesso. Então, se você inverter isso, é cerca de 2,5 vezes a espessura. Então, o cinturão de armadura é 2,5 vezes mais espesso que o seu convés. Mas se o seu convés é 5 vezes mais largo e eles têm o mesmo comprimento, você vai ter muito mais peso na sua armadura de convés e por causa dessa maior área de superfície. À medida que você aumenta a espessura desse convés, é adicionado muito peso. Então é aqui que você vê um grande aumento de peso em praticamente todas as modernizações, e é algo que você vai ter que levar em conta de forma incrivelmente detalhada, porque você pode estar economizando peso na maquinaria, você pode estar economizando peso ao redistribuir sua principal armadura de cinturão, mas você vai ganhar muito peso, melhorando sua armadura de convés, e existem algumas outras coisas, que vamos abordar em um minuto, que também exigem peso adicional. Então você obtém poder de fogo, que pode ser amplamente dividido em 4 categorias: seu armamento principal, seu armamento secundário, seu armamento antiaéreo e então os sistemas que permitem que você utilize esse armamento. Agora, em termos do próprio armamento principal, geralmente não há muito que você possa fazer para aumentar o poder de fogo do navio quando está modernizando-o. Em teoria, sim, você poderia trocar as armas por algo maior, mas vamos encarar. É tecnologia da era da Primeira Guerra Mundial, o que significa que, na maioria das vezes, você provavelmente está trabalhando com navios com torres gêmeas de qualquer maneira. A menos que você seja os Estados Unidos da América, você tem triplos, mais o custo de arrancar a barbeta, as torres, os sistemas de manuseio de projéteis, etc., e substituí-los por gêmeos de 16, no caso de seus padrões, provavelmente realmente não vale a pena. Você pode fazer várias mudanças para melhorar o poder de fogo do seu navio, mas em muitos casos não vale a pena. Uma delas é aumentar os alcances de elevação, que na Primeira Guerra Mundial eram limitados. As armas só podiam elevar até certo ponto, apesar de serem capazes de disparar projéteis mais longe, se eles receberem um pouco mais de elevação. E isso é o que você vê bastante nas reformas japonesas, nos Congos, as reformas para a guerra, Desprezo, Rainha Elizabeth e Valente, etc. Todas envolvem o aumento da elevação. Então você, falando grosseiramente, corta lacunas um pouco maiores na face da sua torre para que as armas possam subir mais. Você pode precisar aumentar a profundidade do poço da arma também, onde o recuo vai levar a arma quando você a dispara, mas isso lhe dá um aumento no alcance, que é um aumento efetivo no poder de fogo, porque você não conseguia atingir navios àquela distância antes, então agora você pode, então tudo bem. E bom, sim, em teoria você pode perfurar as armas se sua análise acha que isso vai aumentar um pouco o calibre, que é o que os italianos fizeram com suas armas de 12 polegadas, mas isso é muito um movimento de desespero, porque você não tem outra escolha e a arma que você já tem realmente não se compara. Idealmente, se houvesse escolha, não teria optado por um navio desarmado inicialmente. Mas, como dissemos antes, os italianos não tinham escolha.
Outras opções incluem introduzir novos tipos de projéteis e propelentes para aumentar a força, eficiência e efetividade dos disparos. Combinado com uma elevação aumentada, isso pode melhorar a letalidade geral dos projéteis, que são o armamento principal. Assim como os italianos, para economizar peso e obter espaço, pode ser necessário sacrificar parte do armamento principal. Para permitir que você introduza algumas das outras melhorias, com os canhões principais você pode melhorar a eficácia deles, mas provavelmente não vai melhorar substancialmente coisas como calibre ou número de canhões. Então você tem a bateria secundária. Agora, muito disso depende do tipo de bateria secundária que você tem. Se tiver sorte, pode ter algum tipo de armamento em torre. Já no caso de talvez alguns dos navios italianos, ou de fato, para modernizar um navio como o Nelson, você provavelmente terá casamatas. É recomendado removê-las, pois as armas de casamata, especialmente em velocidades mais altas, tendem a ser inviáveis. Elas são baixas no navio, limitando seu alcance, e é difícil aumentá-lo devido a restrições verticais por sua posição no casco, ou, em navios dos Estados Unidos da América, na superestrutura. Além disso, as próprias armas podem ser um pouco antigas. Idealmente, você quer um armamento secundário de duplo propósito, o que justifica substituir os antigos, que são de uso único. Não conseguirá a elevação antiaérea de uma bateria de casamata, pode ter certeza. Bem, você pode conseguir se o navio já estiver meio de lado, mas então você terá problemas maiores para se preocupar. Agora, quando você está substituindo canhões de casamata por canhões de duplo propósito, você tem um pouco de compensação. Os canhões de duplo propósito montados no convés, seja em torres ou em suportes, irão. Apesar de geralmente serem um pouco mais pesados e impactarem a estabilidade, eles estão mais altos. Eles têm todo um sistema de montagem para acompanhar, em vez de apenas um escudo de arma e montagem pivotante que uma arma montada em casamata faria, mas porque eles têm um campo de fogo muito maior, você pode trazer aproximadamente o mesmo número de armas para suportar qualquer ângulo com menos armas, então meio que equilibra, e você olha para algumas das baterias de casamata em navios da era da Primeira Guerra Mundial, você verá facilmente que algumas das armas mais à frente e mais atrás não podem esperar suportar muito na direção oposta, então em um lado largo, claro, você pode pegar todas elas, mas no minuto que o ângulo muda de todo, você vai começar a perder alguns desses campos de fogo de armas montadas em casamata, não tanto o caso com uma arma montada em torre ou no convés, onde o pior dos piores acontece. Contanto que os efeitos da explosão não sejam muito ruins, você pode atirar sobre outras montagens, pelo menos para distâncias mais longas. Além disso, o armamento de dupla finalidade lhe dá uma bateria antiaérea aumentada. De fato, uma bateria antiaérea pesada que vai ser eficaz no maior alcance que você pode gerenciar quando se trata de eliminar todos esses novos aviões irritantes. E se você tiver muita sorte, os avanços na tecnologia de fabricação de armas podem significar que as armas que você está instalando são um pouco mais leves, ou de fato você pode estar usando armas mais leves. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, pode-se ter uma arma de 5 polegadas de cano longo, a secundária anti-superfície padrão, em um navio de guerra, mas está sendo substituída por uma de 5 polegadas e 38, com cano mais curto. A arma pesa um pouco menos, compensando parte do ganho de peso de outros problemas. Se você está reformando, todas as reformas britânicas, exceto para a Warspite, estão usando armas de 4 polegadas e meia em vez de 6 polegadas. A arma de 4 polegadas e meia pesa menos, economizando um pouco de peso, compensando o fato de que as torres que serão colocadas vão aumentar o peso. A Warspite é um meio termo onde você obtém algumas montagens abertas de 4 polegadas antiaérea, mas mantém algumas das 6 polegadas montadas em casamata. Não é a melhor solução, mas a Warspite foi a primeira modernização completa que a Marinha Real tentou em meados dos anos 30, então é uma curva de aprendizado. Agora, ajuda se você tem uma montagem antiaérea de dupla função eficaz, como a de 4 polegadas e meia ou a de 5 polegadas 38 se for japonês, dada a ameaça de aeronaves. Em meados a fim dos anos 30 e, claro, entrando na Segunda Guerra Mundial, você definitivamente vai querer muitas armas antiaéreas. Após substituir a bateria secundária, é necessário considerar a bateria antiaérea dedicada.
Provavelmente trabalhando com um navio da Primeira Guerra Mundial, se tiver sorte, pode ter tido uma dispersão de canhões de 3 polegadas originalmente, e talvez através de atualizações nos anos 20 adquiriu mais alguns. É recomendado removê-los todos e substituí-los por armas antiaéreas leves e de médio porte, como canhões de 20 milímetros, metralhadoras de 50 calibres, se for meados dos anos 30, e armas mais pesadas de 37 ou 40 milímetros, agora concedido para meados até talvez fim dos anos 30. Com a modernização, a escala total da ameaça aérea enfrentada na Segunda Guerra Mundial não será necessariamente apreciada, então você não colocará dezenas ou centenas de barris no navio da mesma forma. Algumas das modernizações da era da Segunda Guerra Mundial, como foi feito em muitos dos padrões dos Estados Unidos da América após Pearl Harbor, mas você ainda vai ter que ter um pouco disso. E claro, você pode então fazer uma escolha de se quer vários suportes individuais ou duplos, ou você quer menos suportes quádruplos, ou se for britânico com pompons, até octuplos. Há uma escala variável de eficácia, peso e disponibilidade de localização, mas, certamente, certifique-se de fazer isso. Agora, claro, porque seu navio provavelmente virá com bateria antiaérea leve a média mínima ou inexistente. Tudo isso vai ser peso adicional e vai afetar a sua estabilidade, também porque está um pouco alto no navio. Você também tem que considerar que todas essas armas precisam de tripulações, então elas precisam de lugares para ficar. Eles precisam de comida, etc. Então, tudo isso vai impactar no seu volume interno, onde você vai armazenar os suprimentos, onde você vai colocar a tripulação, você vai fazer todos apertarem, você vai instalar novos convéses de refeição, etc. Isso pode influenciar no que você está fazendo com o espaço, como economizar reduzindo o espaço da sua maquinaria. Então você tem o fator delicioso de todos os sistemas de controle de incêndio que acompanham. Por quê? Os sistemas de controle de incêndio para suas armas principais provavelmente melhoraram dramaticamente. Você pode ter um localizador de alcance de 10 ou 15 pés como uma relíquia dos seus dias da era da Primeira Guerra Mundial. Atualmente, estão disponíveis localizadores de alcance de 25 a 30 pés ou até maiores. O aumento de peso e estabilidade é compensado pela remoção dos componentes antigos. Você também pode querer instalar alguns sistemas de controle de fogo para suas baterias secundárias. Agora você pode ter tido esses originalmente, mas novas versões com maior alcance estão disponíveis. Armas de duplo propósito exigem penalidades de peso e estabilidade, além de múltiplas instalações de controle antiaéreo para enfrentar ameaças vindas de diversos ângulos. Novamente, mais peso, mais efeitos na estabilidade. E se você for realmente generoso, pode até querer incluir algum tipo de sistema de controle de fogo para sua artilharia antiaérea, leve a média além, a um ponto de avião. No avião, puxe o gatilho agora com tudo isso em mente. Espero que você esteja começando a ver por que a coisa mais óbvia, como pode parecer, aumentar a velocidade do seu navio, talvez não tenha sido feito tanto se for em todas as modernizações históricas, porque economizar peso e volume, reduzindo a quantidade geral de maquinário enquanto mantém a mesma velocidade, é praticamente a única grande economia de peso que você vai conseguir quando se trata de modernizações de fato. Muitos desses espaços que foram criados em reformas históricas foram transformados em revistas para suas novas armas antiaéreas, entre outras coisas, com proteção. Você pode ganhar um pouco de estabilidade e um pouco de flutuabilidade se você inchar o navio. Mas, em geral, entre aumentar a sua armadura de convés, potencialmente aumentar a cobertura do seu cinturão de cidadela e reduzir a armadura estranha, seus níveis de proteção vão ter um efeito neutro líquido, aproximadamente falando, no seu deslocamento geral. Pode haver uma ligeira redução ou um ligeiro aumento, mais provavelmente um ligeiro aumento, mas no geral o efeito não é tão massivo. No entanto, o poder de fogo, como acabamos de considerar, terá um aumento significativo no seu deslocamento total devido ao peso de todas as armas e da tripulação adicional. Você está adicionando e isso também vai afetar sua estabilidade porque muito desse peso vai estar bem alto. E assim, a menos que você queira que seu navio esteja agora sentado muito baixo na água e não consiga realmente ir a lugar algum, você não vai ter ambições massivas. Em relação
a quebrar limites de velocidade comparado ao que você poderia fazer antes, porque todo esse espaço e volume vai ser necessário para contrabalançar todas as adições que você acabou de fazer. Por isso, por exemplo, as reformas da Rainha Elizabeth podiam fazer aproximadamente a mesma velocidade, talvez apenas uma fração a mais do que originalmente, então 24,5 a 25 nós. Os padrões basicamente permaneceram em 21 nós. Os Nagatos, para ser honesto, não viram realmente uma mudança massiva em sua velocidade. Algumas modernizações diminuíram a velocidade, mas poucas aumentaram substancialmente. Foram os italianos, os Dories e Cavors, e os Congos com os Dories e os Cavors. Eles são quase um caso especial, porque, como mencionamos, eles realmente não tinham muita escolha do que trabalhar e também passaram pelo transformações significativas, com novas seções de proa sendo soldadas, remoção de uma torre de bateria principal inteira e todos os seus sistemas auxiliares, entre outras modificações. O que meio que deixa o único que teve a oportunidade para um upgrade equilibrado, sendo os Congos, e os Congos, você sabe, eles aumentaram sua velocidade. Eles aumentaram seus níveis gerais de poder de fogo e não fizeram muita coisa com sua armadura. Agora havia razões para isso. Eles queriam que eles conseguissem acompanhar os porta-aviões, eles queriam que eles conseguissem acompanhar até certo ponto os cruzadores e destroyers. A mobilidade adicional concedida pela velocidade era útil, mas por outro lado, além de Kirishima, porque vamos encarar, nada iria salvá-la. Considerando o destino de outros Congos, bem, eu acho que você pode fazer um argumento bastante decente que gastar parte daquele deslocamento e volume em aprimorar significativamente os sistemas de proteção do navio, provavelmente teria beneficiado muito mais do que ser capaz de viajar 3 ou 4 nós mais rápido do que antes. E então, claro, você tem outros equipamentos, porque os rádios são definitivamente uma coisa, então eles vão adicionar mais peso, porque a tecnologia de rádio avançou, há muito mais deles. E então, conforme o tempo passa, dependendo exatamente de quando você está fazendo sua reforma em 1935, o radar não é realmente uma preocupação. Em 1940 é muito preocupante. Então, novos radares e sistemas de controle de fogo adicionais serão adicionados, o que novamente vai ter um impacto na estabilidade e no peso. Você também pode analisar as instalações de aeronaves, lembrando que isso varia em escala. Há uma pequena troca acontecendo porque em 1935, como dissemos, você não está pensando em radar, mas sim em instalar aeronaves. Em 1940 ou 1942, provavelmente não se estará instalando aeronaves. Ou você pode até estar removendo aeronaves em troca de instalar radar. Não é tão provável que você tenha um complemento substancial de aeronaves e uma instalação substancial de radar, embora seja possível. De qualquer forma, você está adicionando peso, e devido à sua localização no navio, também afeta sua estabilidade. Mais uma vez, e esses são apenas alguns dos sistemas principais. Então, qual é exatamente o equilíbrio certo quando se trata de modernizar seu encouraçado? Bem, a resposta é que não há uma única resposta. Novamente, olhando para trás nas reformas ou modernizações mais conhecidas, você pode ver as diferentes prioridades surgindo. Não vamos revisar os Congos novamente, porque acabamos de fazer isso, mas quando você olha para as reformas dos Colorados, os Tennessees e até os Novos Méxicos e outros padrões que os Estados Unidos da América foram forçados a modernizar na Segunda Guerra Mundial, já tendo planejado modernizar os 5 grandes, como mencionamos, eles só queriam manter a velocidade. Eles nem estavam necessariamente preocupados se a velocidade caísse, apenas uma fração, porque um navio de 21 nós ou um navio de 20,5 nós é muito parecido quando comparado à mobilidade de 28 a 30 ou 33. Nós navios como os novos encouraçados ou porta-aviões, mas o que eles queriam fazer era melhorar sua proteção contra torpedos que se aproximavam, tendo aprendido essa lição de maneira bastante dolorosa em Pearl Harbor, e, assim, instalando protuberâncias bastante significativas e depois melhorando a capacidade do navio de lutar com suas armas. Então, a elevação nas armas principais foi aumentada, a armadura do convés foi aumentada, as baterias antiaéreas ficaram completamente loucas e todos os sistemas de controle, de fogo e radar necessários
necessários para operá-los foram instalados. Então, nesse caso, se você olhar para a velocidade de proteção, o triângulo de poder de fogo, você poderia dizer que o poder de fogo se tornou a maior prioridade, seguido pela proteção e depois a velocidade em um terceiro distante, que fazia sentido para criar plataformas duráveis que poderiam sair e ser usadas nos assaltos de salto de ilha, bombardeio costeiro e proteção de frotas contra incursões que se aproximavam, em vez de sair e caçar o inimigo em batalha aberta. Então você olha para as modernizações de algo como as Rainhas Elizabeths ou os renomes. Nesse caso, novamente, o poder de fogo praticamente ocupou um lugar de destaque, embora estivesse muito mais de perto em termos de aumentos de proteção de armadura, embora parte disso estivesse compensando o fato de que, ao contrário dos padrões, os navios britânicos não haviam sido projetados com o esquema de tudo ou nada em mente em primeiro lugar, mas eles estavam procurando extrair talvez apenas uma fração mais de velocidade do que tinham antes, enquanto, como dissemos, os americanos não se importavam necessariamente muito se eles caíssem meio nó ou algo assim, e isso porque eles estavam começando com navios ligeiramente mais rápidos, os teóricos 25 nós da Rainha Elizabeth, embora mais parecidos com 24 antes da reforma, e claro, 30 ou mais nós nos renomes, e assim mantendo essa velocidade e assim mantendo a flexibilidade operacional, ou talvez apenas aumentando uma fração, era de alguma importância maior. E esse ênfase faz sentido quando você considera para que esses navios foram usados. Eles foram usados em papéis de linha de frente ativa no Mediterrâneo, no Mar do Norte. Mais tarde, no Pacífico, então, se você está buscando batalha, faz mais sentido ser móvel para que você possa realmente forçar a batalha ou pelo menos acompanhar de alguma forma as unidades de linha de batalha inimigas. E então, claro, você tem o caso especial italiano, onde eles absolutamente têm que priorizar a velocidade porque eles querem navios capazes de acompanhar pelo menos de alguma forma o resto de sua frota de batalha, e é a única coisa que eles têm. Seus navios existentes são lentos, e então eles têm que investir muito em aumentar a velocidade do navio, como resultado do qual a armadura do navio e, de outra forma, outros elementos de sua proteção não são substancialmente aumentados, e seu poder de fogo em termos de contagem de barris, na verdade, cai, e eles têm que recorrer a perfurar as armas para tentar aumentar isso apenas uma fração. Como dissemos, isso deu a eles 27 não couraçados, embora fossem navios secundários que os próprios italianos reconheciam, eles ainda podiam acompanhar o resto da frota. Então, com tudo isso dito, espero que você possa entender as armadilhas, as restrições e os motivos pelos quais tantas marinhas modernizaram seus couraçados da época da Primeira Guerra Mundial para algo que pudesse servir na Segunda Guerra Mundial, de tantas maneiras diferentes. Considerando suas preferências e os navios que você pode estar começando, seja um New York ou um Nelson totalmente modernizados, ou algo completamente diferente, tente equilibrar essas escolhas. Talvez você possa até transformar os Corbeys em combatentes de linha de frente, mas não estou muito esperançoso quanto a isso. Talvez isso possa ajudá-lo a criar suas próprias ideias sobre como você poderia reformar um navio para servir na Segunda Guerra Mundial, um que não foi reformado, ou talvez como você teria feito uma reforma ou modernização de forma diferente para um que foi. De qualquer forma, espero que você tenha gostado do vídeo. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para um navio para revisar, nos informe nos comentários abaixo. Não se esqueça de comentar no post fixado para o Dique Seco. Perguntas